Cirurgias intestinais e o risco de estomia. O que o caso Jair Bolsonaro nos ensina? Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Evelyn, estomaterapeuta. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar. Já curte e compartilha. Hoje vamos conversar sobre o que vem acontecendo com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que é de relevante ao tema estomaterapia. Vamos usar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro para falar um tema relevante na estomaterapia: o risco de confecção de estomias intestinais após múltiplas cirurgias em região abdominal. O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou fazer uma nova abordagem cirúrgica após aderências intestinais. E o que seria isso? As aderências intestinais são faixas de tecido fibroso que se formam decorrentes de cicatrizes após procedimentos cirúrgicos em região abdominal. Essas aderências podem conectar duas partes do intestino, podem conectar o intestino com outros órgãos ou até mesmo com a parede abdominal. Em alguns pacientes, elas não causam qualquer alteração, porém, em outros, elas podem causar alterações, inclusive obstrução intestinal. A obstrução intestinal ela pode causar sintomas leves como dor, inchaço, falta de apetite, os quais foram relatados pelo ex-presidente. A obstrução intestinal prolongada pode trazer complicações mais graves. Em determinadas partes do intestino, o paciente pode ter uma isquemia, que é a diminuição do fluxo sanguíneo daquela região, podendo evoluir para um infarto daquela região e, consequentemente, a morte daquele tecido, uma necrose tecidual. Isso também pode causar uma complicação que seria uma ruptura daquela região do intestino, causando uma perfuração, tendo então a comunicação do conteúdo intestinal com os órgãos da parede abdominal, o que poderia levar esse paciente a ter uma infecção, consequentemente evoluir para infecções mais graves, como um choque séptico, e esse paciente pode também evoluir à morte. Se houver risco à vida do paciente, como por exemplo, caso de perfuração intestinal, necrose intestinal ou até mesmo falha nessa reconstrução, o cirurgião ele pode optar em fazer uma confecção de uma estomia intestinal, seja ileostomia ou colostomia, e também ela pode ser na modalidade definitiva ou temporária. Com o ex-presidente, precisou ser feita uma confecção de uma estomia intestinal temporária, porque depois ela foi revertida. O estomaterapeuta atua fazendo uma orientação a esse paciente quanto ao equipamento coletor necessário, as medidas necessárias, intervenções caso tenha alguma complicação, como por exemplo em casos de dermatite peristoma, o que acaba fazendo com que o equipamento coletor não consiga ficar aderido de maneira adequada, ocorram vazamentos e esse paciente sente muita dor. Tem intervenções necessárias que fazem com que essa alteração tecidual seja resolvida e esse paciente possa ter mais qualidade de vida. Porque o que esse paciente precisa é de autonomia e ele precisa ser inserido novamente em seu cotidiano. E isso é algo que fica muito difícil na mente do paciente que faz a confecção de estomia, porque para ele é tudo muito novo, é uma alteração de fluxo habitual. Então ele precisa de um preparo, precisa de um suporte adequado para o manejo dessa estomia intestinal, para poder conseguir ter qualidade de vida. Depois farei outros vídeos falando sobre dermatite peristoma, casos específicos em que a intervenção precisa ser muito bem alinhada para esse paciente conseguir ter uma qualidade de vida. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, compartilha, deixe sua dúvida nos comentários. Se tiver alguma abordagem necessária que vocês queiram que eu faça, pode também deixar a sugestão. Estou à disposição de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.